Olá pessoal, hoje estamos aqui, a nossa conversa, eu trago dois convidados, eles são representantes, eles estão representando a APODET, que é a Associação das Pessoas com Deficiência de Tatuí. E nós vamos estar conversando hoje muito sobre o papel dessa associação na sociedade e também trazer um pouco da experiência de vida deles, para estar fazendo essa conexão entre o trabalho da associação e a vida deles, mesmo o que se sucedeu, como que eles conseguem articular a experiência deles com o papel dela na sociedade. Tá? Para isso nós estamos também atendendo aos protocolos de segurança, tá? Respeitando o distanciamento em relação da pandemia, tá? Álcool gel, tudo certinho, fazendo todo esse protocolo para que tudo ocorra bem e que ninguém possa ter nenhum problema em relação a nós estarmos reunidos aqui, né? Então eu tenho a Messia das Virgens dos Santos, que é uma colega de trabalho, companheira de trabalho, funcionária do Tribunal da 15ª Região e lotada na Vara do Trabalho Tietê. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco. E atualmente ela é vice-presidente da APODET e também do Conselho Municipal de Direitos de Pessoas com Deficiências de Tatuí. E também o VAD, Manuel Ferreira, ele é tesoureiro do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de Tatuí e também coordenador da APODET. Ele, há 5 anos atrás, ele sofreu um acidente, né, e passou por algumas cirurgias de amputação de membros, né? Então, desde já agradeço a presença de vocês aqui e que o VAD também ele vai estar nos trazendo a experiência dele, porque é um pouco diferente essa questão, porque a deficiência dele é relativamente recente. Então, para estar nos trazendo um pouco sobre isso e sobre o impacto disso daí na sua vida e também no que reflete na vida o que tem em comum com a vida de muitos deficientes em relação às limitações físicas ou de cunhos neurológicos. No caso, a APODET, como eles estão falando, vamos estar mencionando aqui, ela trabalha tanto com deficientes físicos quanto com deficientes mentais neurológicos, tá? Então eu gostaria, independente da ordem, eu gostaria que vocês começassem falando aqui um pouco, né? A proposta do Instituto, vocês já sabem, né? Mas só para relembrar um pouco o público que vai estar nos assistindo e vocês também, é sempre estar levando algum assunto de relevância social para as pessoas. Discutir, tentar trazer a discussão sem muito viés político, ideológico, né? A gente tentar trazer elementos que dêem uma reflexão um pouco mais... que dê um pouco mais de sustentação em fatos e menos em ideologias desprovidas da realidade. Então, lógico que sempre existe ideologia no que vai falar, a questão não é essa, né? A ideologia sempre está presente e tal, mas o importante é que a gente tenha a proposta do Instituto é sempre estar tentando focar um pouco na ciência, né? Nas questões científicas, para a gente tentar sair desse viés de mito das coisas, né? E hoje o tema é inclusão social em relação à questão das deficiências, né? Então, a princípio, eu gostaria que vocês começassem falando um pouco aí do papel da APODET, o que ela faz. Isso. Agora, eu acredito assim que o principal dessa entrevista, no caso, vai ser mostrar para as pessoas e levar até elas uma conscientização dessa questão que se fala de deficiência. Por quê? Nós temos hoje no Brasil, segundo o IBGE do censo de 2010, em torno de 22% da população brasileira são pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, quando tratamos desse assunto, a gente procura levar a conscientização que nós estamos numa sociedade onde existem milhares de pessoas com deficiência e mostrar para todas as pessoas o quanto que é importante esse assunto, nessas questões, todos estarem envolvidos nela. O que nem um exemplo. Nós que estamos na APODET, a dona Messia como vice-presidente ou como coordenador, vivemos diariamente com pessoas com deficiência. A gente conversa com muitas delas e elas
colocam as dificuldades, elas colocam para a gente o que elas precisam, o que elas necessitam, e ali a gente vai entendendo qual que é a necessidade de cada pessoa, e a gente entende que o principal objetivo, a coisa principal que a gente precisa trazer dos temas quando fala de deficiência é a conscientização e o envolvimento de toda a sociedade sobre essa questão. Isso aí, Márcio. Primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouco da Podete, trazendo um pouco das nossas experiências, né, de pessoas com deficiência. Eu acho que quem tem que falar sobre deficiência é as pessoas com deficiência, né? É o nosso lugar de fala, a gente que tem essa propriedade, a gente que vive isso no dia a dia, somos as pessoas mais indicadas para falar disso. E toda oportunidade que a gente tiver, a gente agradece, porque ainda falta muito, né, para a gente chegar na tão sonhada inclusão social. Falta muito. E falta muito do que você falou, da conscientização da sociedade. A sociedade entender o que é ser pessoa com deficiência, do que é que a gente está falando, o que é inclusão. Né? Então, aqui é um momento que eu acredito é muito valioso para a gente. Né? Então, agradeço imensamente a oportunidade. Imagina, será um grande prazer estar levando esse conhecimento. E sobre essa questão ainda, falando da conscientização, eu tiro um grande exemplo de mim, da minha pessoa. Vai fazer agora 5 anos no mês que vem que eu me acidentei, e nesse acidente, no caso, eu tive amputação bilateral, fiquei sem os 2 braços. Antes do acidente, antes de eu me tornar uma pessoa com deficiência, era assim: se eu visse uma pessoa com uma deficiência física, visual, eu ajudaria a empurrar uma cadeira de rodas, a atravessar uma rua, mas depois disso, essa questão, ela sumia da minha cabeça porque não fazia parte do meu dia a dia. Mas depois do acidente, como aconteceu, começou a fazer parte do meu dia a dia, então os nossos olhos se abrem e a gente passa a ter uma conscientização maior e a gente passa, no caso, a ver a pessoa com deficiência de uma forma geral com outros olhos. Que nem, eu sei que tem muitas pessoas, no caso, assistindo essa entrevista, que elas não têm ninguém da família, mas às vezes tem um vizinho, tem um amigo, tem um parente, para que ela venha começar a observar mais essa pessoa, a dificuldade, as lutas, e que elas também, assim como aconteceu comigo, comecem a se envolver com essas questões. Porque se cada pessoa se conscientizar e começar a fazer algo relacionado a isso, a gente vai fazer com que a sociedade, a cidade, o país em que a gente vive, se torne muito mais acessível e venha proporcionar de fato, de verdade, aquilo que a gente chama de inclusão social da pessoa com deficiência. Sim. Porque não é de hoje. Já há muitos anos que a gente vive uma questão chamada segregação. O que é isso? Pessoa com deficiência de um lado e a pessoa que não tem deficiência do outro lado. Tanto é que há tempos atrás, no caso, a questão de manicômio também, que deixou fechar as portas, escolas, no caso, onde a pessoa com deficiência só podia ficar naquela escola, muitas dessas barreiras foram superadas. Então a gente vivia, no caso, a questão da segregação. Hoje, o que a gente tem que pensar? Uma escola, um bar, uma rua, um bairro, todas as pessoas juntas podendo conviver naquele mesmo espaço. Sim. É muito interessante e eu acho que é importante deixar claro que para muitas pessoas que inclusão social do deficiente não é pena, não é dó, não é esse sentimento que vai fazer com que, nossa, o coitadinho, não é isso, né? O que faz, que promove um verdadeiro processo de inclusão é oferecer espaços e não criar embaraços para que essa pessoa possa estar em sociedade, possa lutar por um emprego, batalhar por um emprego, possa ter condições de lazer, possa, enfim, ter uma vida comum a todos, dentro das suas limitações, óbvio. Mas quem não tem limitações, determinados tipos de limitações, é que tem algumas classificações que colocam, não, deficiente é isso, isso e isso. Né? Então a coisa é muito mais profunda e muito mais
humana, que às vezes parece que o humano é o dó. Não, o dó não. O dó é você reconhecer aquela pessoa muito mais parecida com você do que diferente. Aí a gente entra num detalhe muito bacana sobre a Lei Brasileira de Inclusão, que ela fala sobre remover barreiras na sociedade. A pessoa se pergunta, como assim? Coisa mais simples do mundo. Quando você coloca uma rampa onde um cadeirante ele possa subir naquela rampa sem precisar da ajuda de ninguém, ali você removeu uma barreira. Quando se faz um espaço de trabalho onde você tem a rampa dentro do ambiente de trabalho, você tem um banheiro onde o cadeirante ou uma outra pessoa ela possa entrar e desfrutar, no caso fazer o uso do banheiro, então isso a pessoa está removendo barreiras. O que acontece hoje, principalmente no caso que a gente teve em 2019, o primeiro fórum municipal na cidade de Tatuí, a gente teve lá uma representante do CAU, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, a Silvana Cambiaga. Ela disse o seguinte, que o que nós precisamos fazer? Remover todo e qualquer tipo de barreiras. Como assim? Vai se construir um prédio? Vai se fazer uma reforma? Não pensar que ali vai entrar somente aquela pessoa que não tem algum tipo de deficiência, mas tem que entender o seguinte, ali vai entrar um cadeirante, uma pessoa que tenha deficiência visual ou intelectual. Então tem que se pensar no todo. E quando começamos a remover as barreiras, nós estamos fazendo com que haja essa inclusão. Porque essa questão de dó, né, dona Messia, nós não queremos, como você mesmo disse, que as pessoas tenham pena. Apenas o que a gente quer é que todas as pessoas elas venham trabalhar para que haja para que sejam tiradas todas as barreiras, para que todo e qualquer tipo de pessoa possa acessar aquele espaço. Isso, o que o Vade está falando a gente busca que a sociedade nos reconheça como seres de direitos. Nós temos o direito de estar na escola, nós temos o direito de estar na rua, no comércio, no restaurante. Então, não é por dó que você vai preparar o seu espaço para receber toda e qualquer pessoa. É porque você percebe que são sujeitos de direito. Tem o direito de estar aqui. Sim. E nós batemos muito nessa questão, né, Márcio? Para derrubar as chamadas barreiras atitudinais, né? E a atitude da sociedade frente à pessoa com deficiência é a mãe de todas as barreiras. Né? Porque se eu não penso, né, e aquele meu espaço deve ser preparado para todas as pessoas, eu vou criar uma barreira, né? Então a gente trabalha muito em cima disso, né? A associação ela existe com esse propósito também, não só de oferecer o atendimento à pessoa com deficiência, mas trabalhar todo e qualquer projeto, né? Inclusive com a sociedade, buscando derrubar essas barreiras que infelizmente ainda existem. Sim, é porque são dois tipos de barreiras, né? A primeira é a própria barreira da deficiência física de cada um, né? Deficiência física ou deficiência neurológica, ou de outra ordem. Essa é uma barreira que também depende muito da ciência, né? Tipo assim, o que a ciência vai desenvolver, as pesquisas, célula-tronco, enfim, vários tipos de coisa, né? Aparelhos ortopédicos, enfim, tem várias coisas, né? Que é por conta da pesquisa científica que está aí e vai se desenvolver muito mais, com certeza, para estar auxiliando ao deficiente. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto que é mais complicado é a barreira atitudinal. Vencer essa barreira de aceitação social, de conseguir quebrar essas resistências que a sociedade põe, né? E que são resistências muito relacionadas ao preconceito. Sim. A falta de experiência com as pessoas que eu havia dito um pouco anteriormente. Se a gente começa a conviver com qualquer tipo, né? O Vade, que teve experiência mais recentemente, acabou de falar, depois até vai falar mais disso daí, né? Que a hora que você começa a conviver é uma coisa, a hora que você tem alguém na sua casa já é uma coisa. Mas quando você vive mais, né, dentro desse, é muito diferente. Você começa a ver que as pessoas elas não são tão diferentes de nós, né, do que é tido, definido em termos de padrões culturais, sociais, como normal.
não é diferente, né? Por aí. A pessoa com deficiência, ela tem a sua peculiaridade particular. No meu caso, não tenho os 2 braços. A dona Nessa tem também a deficiência. 3 deficiências. Quais são, dona Nessa? A física, né? Eu tenho uma formação nas mãos e nos pés. Eu tenho deficiência auditiva, né? Eu sou uma surda que ouve, graças à tecnologia, que o Márcio acabou de falar, e já avançamos, né, nesse ponto bastante. E tenho a deficiência visual, eu tenho baixa visão, né? Então, assim, não é negar que a pessoa com deficiência ela é diferente, né? Eu acho que é por aí, não vamos negar. Ela tem a sua peculiaridade particular. E o que acontece? Mas só que a gente tem que entender o seguinte: no meu caso, eu não tenho os braços, mas eu tenho coração, eu tenho sentimento, eu tenho fome, eu tenho frio, eu choro. Tem aquele momento que dá vontade de você sair correndo por causa de tantas coisas que vêm para você poder lutar. Então, o que as pessoas precisam entender? A pessoa com deficiência, como qualquer outra pessoa, ela tem os mesmos sentimentos. E quando começa a se ter o respeito, quando você começa a olhar para a pessoa com deficiência como igual sobre essas questões que a gente está falando, então você passa a respeitar mais. Porque a gente entra num detalhe muito importante que a gente fala sobre a questão da religiosidade do passado. O que acontece? Quando se tinha uma pessoa com deficiência, nasceu um filho ou alguém se tornou, eles tinham aquela questão como se aquela pessoa, o pai ou a mãe tivessem cometido um pecado, e esse pecado ele fez com que nascesse um castigo de Deus aquela criança com deficiência. O que foi feito? O que a sociedade fez? Nascia-se a criança, escondia-se dela dentro de casa, com medo e receio do que os amigos e vizinhos iam falar. Então foi se fechando. A gente precisa quebrar isso. Se tornou uma pessoa com deficiência, nasceu uma criança ou o que quer que seja, é uma pessoa, um homem, uma mulher, que tem sentimentos, que vai sorrir, que vai chorar, que vai ter um momento feliz, que vai ter aquele momento de raiva. Então o que a gente tem que entender? Que é uma pessoa como qualquer outra, e nós temos que trabalhar para com que aquela pessoa, dentro da sociedade, ela consiga acessar os mais diversos lugares como qualquer outra pessoa. Então são essas barreiras que a gente procura quebrar, que a gente procura destruir elas, para que, um exemplo, na praça tenha a dona Messa, tenha o Vade, tenha o Márcio, tenha um cadeirante, tenha uma pessoa com deficiência intelectual, ou seja, que todos possam conviver de uma forma harmoniosa. Sim, é o respeito que você tinha falado, isso, né? É o respeito. Tem muito para se avançar ainda, né? Mas houve avanços, isso a gente não pode negar, né? Em relação, mesmo se a gente pegar, que você tinha citado a questão dos manicômios, né? Foi um avanço, isso daí teve que dar, né? Porque não era um lugar para tratamento, era um depósito de gente, né? Não era, a finalidade era tratamento, mas não foi utilizado como isso historicamente, tanto é que acabou. A questão dos deficientes, por exemplo, o fato de ter colocado fazer o processo educacional junto com as pessoas sem deficiências, isso já foi um avanço, né? Por quê? Principalmente na parte social, mas vai falar, não, mas determinados tipos eles precisam de uma educação especial mesmo, porque por causa da peculiaridade, né? Porque eles precisam, pode ser que tenha uma dificuldade em alguma forma de aprendizado e tal, não sei o quê. Mas isso, a meu ver também, não pode ocorrer fora do meio da escola normal das pessoas. Por quê? Porque não é só... que eles falaram, as pessoas têm coração, têm sentimentos, então não é só o aprendizado, a pessoa ir na escola para aprender, não, é a convivência, é ir para o jardim, é ir para um restaurante, é para coisa, e estar nesse meio, porque a sociedade é uma só. Isso que as pessoas têm, nós vivemos numa sociedade só, que é ocupada por pessoas diferentes. E aí a gente entra numa outra questão muito importante, que é ensinar as crianças, ensinar os filhos a respeitar o seu próximo. Porque eu me lembro que antigamente uma pessoa com deficiência ela sofria muito bullying. Hoje mudou muito isso, melhorou uma boa porcentagem. Mas quando se via essa pessoa com deficiência antigamente, ela era motivo de chacota, ela era
tido como aquela pessoa normal, viam-se ela como um monstro ou coisa nesse sentido. Então uma coisa que a gente precisa hoje é ensinar as crianças a esse respeito, porque hoje a gente colhe um pouquinho dos frutos que outras pessoas vieram plantando. Amanhã, as outras pessoas que virão depois da gente, elas vão colher os frutos do que a gente está plantando hoje. Então, dentro das escolas, é importante fazer movimentos da seguinte forma, levando pessoas com deficiência para ensinar a criança que são pessoas como elas, para ter aquela empatia, para que aquelas crianças, quando se tornarem adultos, eles mesmos, naturalmente, não uma coisa forçada, venham praticar a inclusão. Para que não sejamos como no nosso caso hoje, que é um pouco mais forçado você levar as pessoas a fazer isso. Mas ensinando as crianças no futuro, isso será algo completamente normal. Sim, é isso que eu esperar, porque uma das minhas preocupações, e não é só a questão, preocupações e críticas, né? Seria mais crítica do que preocupação. Na realidade, não só a questão dos deficientes, mas a questão do racismo também, da questão de raça, é que o bullying, por exemplo, diminuiu, mas eu vejo assim que, infelizmente, não diminuiu por causa de um processo educativo adequado que levasse as pessoas a reconhecerem o diferente e respeitá-lo. Me parece muito mais que foi por coação da lei. Exato. Por modificações da lei. Então, quer dizer, não se modificou a coisa na essência. É um avanço, não estou falando que modificar a lei é um avanço, mas o mais importante a longo prazo é que seja um processo profundo de educação. Que isso parta espontaneamente das pessoas, esse respeito. E não por você. Mas eu tenho vontade de ridicularizar o fulano lá, tal, não sei o quê. Não, mas você não pode porque a lei não permite e tal. Ainda bem, mas não é só isso. Senão nós vamos mandar. Porque a lei pode mudar. E muito rápido. A lei muda muito rápido do que a educação. A educação vai levar gerações. Mas tem que dar o pontapé inicial. Né? Exatamente. E essa questão das leis... como você mesmo disse, as pessoas, muitas delas, adultos no caso, eles mudaram porque se tornou algo punitivo. Você fazer uma chacota, uma piada com um afrodescendente, com uma pessoa com deficiência, com uma pessoa que é homossexual, alguma coisa nesse sentido. Então hoje você tem leis que vai punir aquela pessoa. Ela não respeita a outra pelo fato de ser um ser humano. Mas é como você disse, se eu falar isso, eu posso ser preso, eu posso receber uma multa, e não é assim. O que a gente precisa entender sobre essa questão? Que nem um exemplo que eu sempre falo. Hoje, essa pessoa que está nos assistindo, ela está entendendo um pouquinho mais do que é a vida, como que passa, o que enfrenta uma pessoa com deficiência. Então ela precisa absorver isso, assumir a responsabilidade, porque quando a gente passa a ter um conhecimento, a gente passa a ter também uma responsabilidade. E começar a trabalhar isso na vida dela, no dia a dia, e também com as pessoas que estão em volta dela. Que amanhã será algo natural você respeitar a pessoa. Não simplesmente, vou fazer isso, senão vou ser punido. Isso é uma coisa que precisa ser, no caso, trabalhada muito. Aí a gente entra numa outra questão também, que é sobre o trabalho inclusivo. Nós temos, no caso, a lei de cotas, que obriga as empresas a contratar a pessoa com deficiência, as empresas que têm acima de 5 funcionários. Mas, puxa vida, precisaria criar uma lei, criar cotas para isso? Eu acredito que não. Se tivesse uma conscientização por parte dos grandes empresários, que geralmente é uma empresa que tem acima de 5 funcionários, é uma empresa grande, falta essa conscientização para trazer essa pessoa para dentro do ambiente de trabalho e dar a ela uma condição de vida melhor, podendo ali suprir o seu sustento. Mas infelizmente é assim. Se eu não contratar, eu vou ser punido. Então eu contrato por causa disso. E é uma coisa que também precisa ser mudada. A cotas anda junto com a lei nesse sentido. Exato. É uma coisa superficial, necessária, fundamental, né? Mas não é suficiente. Eu acho que qualquer um, independente de cor, de gênero, de ser deficiente ou não, eu acho que não gostaria de depender de cotas para nada, mas sim condições iguais para poder disputar uma vaga no ensino superior, para disputar uma vaga no emprego. Eu acho que isso.
né, que deveria... E assim, o que a gente percebe na prática, Márcia, a gente que está aí trabalhando com pessoas com deficiência, a gente percebe na prática. Muitas empresas contratam por obrigação, né, porque é a lei, mas ali coloca aquela pessoa com deficiência num cargo escondido lá, sabe? Quanto mais escondido, melhor. E aí a pessoa com deficiência ela não consegue progredir, ela não consegue avançar naquela carreira, naquela empresa. E aí a gente nos remete, né, a gente começa a refletir sobre isso e a gente vê que é isso mesmo. É a atitude que não mudou. E tem um né? incentivo fiscal, né? Não tem também? Não? Tem a fiscalização, né? Mas o Ministério Público chega lá para investigar, cumpriu, cumpriu. Então não só isso. Não interessa se a pessoa com deficiência está lá no canto sem fazer nada. Sim. Eles não levam isso em consideração, né? Sim. Então a empresa está cumprindo, ok, mas o que a gente percebe é que a atitude não mudou em relação, frente ao diferente, frente a essa pessoa com deficiência. Não abro o meu leque, não me aproximo e pergunto para essa pessoa que cargo e habilidades você tem, que cargos você ficaria melhor. Não, fecho ali, o cargo é de recepcionista, pronto. Né? E olha, sabe? Então, assim, a gente tem muito ainda que avançar nesse processo de inclusão. É uma revolução que precisa ser feita, ao meu ver, na educação, e não é brasileira apenas, é a mundial. Porque se nós pegarmos a Europa, por exemplo, não sei a questão dos deficientes, como eles lidam. Pegando a Europa lá ocidental, os países mais ricos, eu não sei como eles lidam com a questão dos deficientes, mas com a questão do racismo, isso é claro que aparece. Né? O racismo é muito forte lá. Qualquer brecha que tem para se manifestar, se manifesta e forte ainda. E são países, né, de uma cultura avançada, né, são países ricos. Só que é um processo de educação que nós temos a nível mundial na mais parte, que é uma educação muito voltada para mercado, muito voltada para profissionalização e uma educação pouco humana. Não que nós não significa abolir, né, a questão de você ter uma boa educação em termos de formação profissional, você abolir a questão da educação na parte humana. E você só faz uma educação humana começando, por exemplo, com artes. Você valorizando a arte no ensino. Por quê? Nós precisamos despertar a sensibilidade das pessoas. Essa questão do preconceito em relação a qualquer coisa, ela é muito mais, a meu ver, depois nós vamos falar um pouco mais dessa questão psicológica, mas ela é muito mais um déficit em relação à sensibilidade do que a racionalidade, do que a conhecimento, seja de conteúdo, seja intelectual. É uma questão de sensibilidade, de poder desenvolver empatia no ser humano. O que vocês acham disso daí? Eu concordo plenamente. É uma educação mercadológica, né, voltada 100% para o mercado. E o mercado o quê? Queremos profissionais que lidem com tecnologia, é isso que a educação vai fazer. Né? E aí está sendo deixado de lado todas essas questões que você trouxe, né? De empatia, de sensibilizar o outro para o diferente. Então, infelizmente, você trouxe o exemplo da Europa, mas eu acho que é o que a gente vive no Brasil também, né? Sim. A Europa seria para ser isso, mas na nossa realidade também. Né? Porque é um país que tem uma cultura aí, né, secular, né, e são países que têm as grandes universidades, né? Os Estados Unidos também tem, enfim, são países ricos, né? Não se compara, mas para mostrar que não se trata apenas de conhecimento, se trata de um mundo de rever a educação. A sensibilidade que é preciso ser trabalhada, aí a gente volta àquela questão do assunto das crianças. Que para você poder, no caso, criar isso dentro de um adulto, já é muito mais difícil. Você mostrando isso para uma criança, você constrói uma geração. Que ninguém nasce com preconceito, mas aquilo vai acontecendo ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que é até um pouquinho forte, que já aconteceu isso comigo já. Da mãe chegar para a criança e falar assim, olha, se você não me obedecer, eu vou mandar aquele homem que não tem as mãos te pegar. O que você cria com isso? Uma barreira. Aquela criança, ela vai ter medo daquele homem que não tem as mãos, ela vai se distanciar dele, e ela vai ficar sempre pensando o seguinte, eu tenho que tomar cuidado com aquele homem, senão ele vai me pegar, isso e aquilo. Então essas coisas assim, que precisam ser mudadas.
desde a criança ali na casa, depois dos estudos e tudo mais, que quando aquela criança estiver grande, como falamos ainda há pouco, ela vai entender o seguinte: opa, ele é igual a mim. Então essas coisas acontecem muito. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti de uma criança negra, uma criança branca, os dois se veem e se abraçam e ficam ali um bom tempo abraçados. E aí vem e diz o seguinte: ninguém nasce com preconceito, mas o preconceito vem ao longo do tempo. Quando os pais, os amigos, os parentes, eles começam a discriminar a pessoa com deficiência, o afrodescendente, a pessoa que no caso ela tem uma outra opção sexual, então começa-se ali, naquela criação, aquela criança convivendo com tudo isso, ela vai se tornando geralmente, em muitos casos, como os seus pais, amigos e parentes eles são. São coisas como essa que precisam ser transformadas na nossa sociedade. Sim, e é ensinado, e aí que tá, porque a criança ela não tem um conhecimento tão grande, cognitivo, né, intelectual, para saber as coisas, só que ela sente. Ela sente, por exemplo, que isso é uma coisa ruim, que aquela pessoa é ruim, causa medo. Então todas essas impressões, né, ou que é ridículo, é feio, né? Então todas essas impressões, elas são muito causadas precocemente, por isso que é difícil depois quebrar, porque a base, ela está muito no emocional, essa base, ela está muito emocional e menos no intelectual, por isso que é depois difícil, por mais que a pessoa ouça a palestra, por mais que coisa, mesmo muitas vezes, creio eu, que se ela se tornar deficiente, muitas vezes, ela pode ainda manter um preconceito. Acontece muito. Quando uma pessoa, ao longo da vida dela, ela passa a adquirir alguma deficiência, ela se torna uma pessoa com deficiência, muitas delas não se aceitam. Elas se olham no espelho e elas falam: não, como que pôde? Elas dizem, no caso, eu era uma pessoa perfeita e hoje eu estou assim. Eu era uma pessoa que tinha um braço, hoje eu não tenho. Eu era uma pessoa que não tinha uma perna, hoje eu tenho. Eu conheço várias pessoas assim, que elas têm vergonha de si próprias e não conseguem sair na rua porque não aceitam aquilo que aconteceu. Então, já desde criança ali no caso ela já vem com aquilo. Quando ela se torna uma pessoa com deficiência, ela não aceita aquela situação e ela acaba se isolando e entrando muitas das vezes em depressão, e há vários casos de pessoas que acabam tirando a própria vida por causa disso. A gente tem essa outra questão também que acontece muito com os pais. Quando nasce uma criança com deficiência, que nem hoje mesmo, a taxa de nascimento de crianças com TEA, que é o transtorno de espectro autista, é muito alta. A cada 59 nascimentos, uma criança nasce com autismo. Então os pais, muitas das vezes, eles acabam não aceitando também. E se eles não têm essa aceitação, eles vão sempre trabalhar contrário àquilo. O que precisa ser entendido? Peraí, eu me tornei uma pessoa com deficiência. Eu tive um filho. O meu pai ou a minha mãe acabou se tornando uma pessoa com deficiência. Então peraí, é hora de parar, de rever. O que eu posso fazer para proporcionar a essa pessoa um bem-estar, uma igualdade? É isso? É dessa forma que eu tenho que agir? Eu preciso mudar isso? É isso que as pessoas precisam fazer. Aceitar, entender e procurar modificar o lugar que elas vivem, a casa que ela vive, o pensamento que ela tem, porque aí a gente vai conseguir entrar nesse detalhe que tanto a gente bate, nessa tecla que tanto a gente fala, a inclusão social. Porque a aceitação não é passividade. Não significa a aceitação é no sentido de um acolhimento. Você acolhe, você aceita, né? O que está, mas não é aquela coisa que nós voltamos a falar, do dó, do início. Isso. É uma aceitação de você tentar ver o melhor que dá para fazer naquele momento, naquela situação com a pessoa, para que ela possa se desenvolver. Dá uma virada de chave, né? E a gente recebe muito na associação, a ANAPADES, muitas famílias em sofrimento, com muito sofrimento, porque nasceu uma criança com deficiência. E a gente percebe que o que está na base daquele sofrimento é o desconhecimento, é o preconceito, né? Como é que vai ser? Como que vai ser? O que é que eu vou fazer? O meu filho vai sofrer. Ele não vai conseguir trabalhar, então é a ansiedade, a depressão. E aí isso
se torna algo e da família passa para a criança, Sim. né? E vai longe. Então a gente percebe que e também precisa ser trabalhado as famílias. Mas infelizmente a nossa rede ela é muito fraca, né? A nossa rede de atenção nesse tema é como se não existisse mais. É como se fosse uma realidade que não existe. Não se nasce criança com deficiência, não se tem família sofrendo. Sim, sim. Né? Então a gente, apesar das nossas limitações lá na associação, a gente tem projetos nessa área, porque a gente recebe muita demanda de familiares, não só de crianças, mas também de adultos que se tornaram pessoas com deficiência. E aí é como se abrisse um buraco. E eles entram dentro e nós estamos lá para jogar corda e fazer isso. Porque vai se formando um tabu daí, né? Um tabu porque não pode falar do assunto. Porque Isso. as pessoas querem esconder, né? Também. E aí não pode falar sobre o assunto, então vai criando uma casca, né? E vai formando camadas, né? Isso. Camadas e camadas e camadas, que fica mais difícil abordar o assunto. E se é difícil abordar o assunto, dá visibilidade então à questão. Ela acaba Isso. ficando esquecida em muitos casos. Exatamente. Então aí entra a questão de muitas vezes o poder público negligenciar e não oferecer nada, ou quase nada. Porque também fica muito interno, fica ali na família. É um problema nosso. Sim. Nós que temos que carregar essa cruz, remetendo ao que o Vade falou, né, do pensamento que existia e ainda persiste, né, e a questão da deficiência é um castigo. Então é nossa cruz, nós vamos carregar. Sim. Né? E quando essas famílias saírem desse lugar e cobrar o poder público, talvez a coisa melhore. Sim. Né? Mas no momento é isso, a realidade é essa. Então, se isso já é para as famílias, né, que têm pessoas deficientes, né, e né, você imagina a dificuldade maior o público supostamente normal, quem não tem essa questão, né? Daí que eu gostaria de mencionar com você duas questões talvez psicológicas que vocês tenham aí para tentar levar o esclarecimento das pessoas, né? O que agora pegar um pouco das limitações das pessoas classificadas, né, consideradas normais. Quais seriam, eu estava pensando, duas limitações que podem ser de ordem psicológica. A primeira, deve ter muitas, mas duas essenciais que eu acho. A primeira é o medo de se relacionar com o diferente. É o medo de sair fora, de reconhecer alguma coisa que esteja além do seu mundo, além do seu contexto familiar, do seu contexto social. Porque uma atitude dessa pode levar a pessoa a se questionar. E as pessoas, quase todo mundo, independente de se é deficiente ou não, e quanto mais velho, me parece, sem preconceito, mas me parece que quanto mais velho fica mais difícil a questão de tentar modificar algum pensamento na sua vida, né? Não se modifica atos, comportamentos, a gente não tem uma modificação prévia de pensamentos, né? Prévia de sentimentos, enfim, envolve um monte de coisa. Então esse me parece um ponto essencial, porque qualquer contato com que seja diferente, e não é só questão de pensamentos diferentes também, pessoas com modos de pensar diferentes, estilos de vida alternativo, causa um choque nas pessoas. Sim. A maior parte das pessoas, vamos falar, medianas, vamos citar, né? As pessoas médias. Esse é um ponto. Outro ponto, por exemplo, quando as pessoas que têm deficiência começam, por exemplo, a chegar a nível escolar, chegar a nível profissional, e começam a mostrar que as limitações físicas ou intelectuais não são limites para exercer alguma função, e começam tipo, a entrar em concorrência com pessoas tidas como normais, isso começa a causar um impacto. E não é um impacto objetivo no sentido de a disputa de emprego que eu posso perceber, ou da vaga que me foi tirada em relação da cota que foi disponibilizada a ela ou não. Não, é a competição interna consigo mesmo, né? E eu vou perder para um deficiente. Como é que fica isso daí, sabe? Mas isso está em uma outra camada já, né, Mércia? Um pouco mais subjetiva, né? É uma coisa um pouco mais difícil trabalhada, mas tem isso, não tem? E tem isso, a gente percebe isso, enquanto pessoa com deficiência, a gente percebe isso na prática, né? No nosso dia a dia,
como as pessoas têm dificuldade de se aproximar, têm medo de se aproximar da gente. Parece assim que quando a gente chega num lugar, num espaço, num ambiente novo, parece que acabou de descer um ET, né, Então, assim, a gente vê bem isso na prática, né, das pessoas terem essa dificuldade de se aproximar e preferem fugir. Aí a gente preferem não se relacionar. A gente entra naquela questão seguinte: a pessoa tem que ser perfeita para ela poder ser aceita na sociedade. A mulher, ela tem que ter aquele determinado corpo, aquele cabelo, aquela pele, aquela unha. Aí ela é o tipo ideal para a sociedade. Se for um pouquinho mais gorda, geralmente ela fica de canto. Se for aquela pessoa muito magrinha, ela fica de outro canto. Então essa questão, quando a gente fala da pessoa se relacionar com o diferente, o que nós precisamos entender? O Márcio tem um jeito, tem um tipo. A Nessa, outro, vai de outro, o João. Cada um, ele tem a sua diferença. Nem todo mundo vai ter o mesmo corpo, o mesmo cabelo e tudo mais. Então a pessoa, ela precisa entender: opa, tem aqui uma vizinha, um amigo. Ele é um pouquinho mais forte do que eu, a gente volta àquele assunto, mas ele tem os mesmos sentimentos. Chora, sorri e tudo mais. Então esse é um tabu que ele precisa ser quebrado em todos os sentidos, não simplesmente relacionado à pessoa com deficiência. Você viu lá alguém trabalhando, que é um afrodescendente, está progredindo? Pô, bacana, legal. O que ele está fazendo para ele progredir? Ele tem estudado mais, tem se dedicado mais, tem se esforçado mais. Então o que eu vou fazer? Se eu quero também progredir, eu vou procurar fazer o mesmo que ele está fazendo. Tem uma pessoa com deficiência aqui no trabalho, que ela está progredindo, ela está desenvolvendo. Opa, peraí, o que ela está fazendo? Está estudando? Chegar perto e, ao invés de querer puxar o tapete daquela pessoa, pegar o exemplo dela do que ela está fazendo e falar: não, poxa, bacana, eu gostei do que você está fazendo, me explica aí, me mostra o que você está fazendo. Aquela pessoa com deficiência, ela vai começar a ajudar a outra também. E ali a gente vai ter a sociedade mais envolvida, a inclusão, não simplesmente chegar: peraí, poxa vida, porque essa pessoa tem deficiência, ela não pode ocupar esse lugar? Pelo contrário, todos, com deficiência ou sem, todos podem chegar onde eles quiserem, quebrando todo e qualquer tipo de barreira existente. Sim. Seria uma revolução, né? Uma coisa. É o que a gente chama de mundo ideal, né? Mundo ideal. E todo mundo parar, assim, pensar, assim, o que é que eu estou fazendo, né? Porque eu tenho essa atitude de fugir, de negar a diferença. Como acontece, não, mas você não tem nada, né? Negar que a pessoa é daquele jeito. Então, assim, seria o ideal que todo mundo tivesse esse processo, né, Márcio? Sim. De se autoanalisar, de por que eu estou fazendo isso? Mas os ideais têm que ser buscados, né? Os ideais a gente está aqui hoje, por exemplo, botando um tijolinho, né? Colocando um tijolinho aí. Sabe, é um trabalho artesanal que eu faço, não tenho uma audiência enorme, mas é um trabalho. As pessoas mandam, comentam, né? E a gente entra naquela velha, uma frase onde o pessoal fala muito: eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo. Aquelas pessoas que estão ao meu redor, eu posso mudar isso. Porque a gente falar a questão de mundo ideal, isso na verdade é uma utopia, porque sempre vai existir pessoas com preconceito, com racismo e tudo mais. Mas o que cada pessoa pode fazer, por exemplo, o que eu posso fazer para tornar o meu mundo e o mundo daquela pessoa que está perto de mim melhor? Opa, é essa atitude que eu tenho que tomar? Então eu vou fazer isso. Que se cada pessoa ela começar a criar uma consciência, o mundo não vamos mudar, mas a gente vai melhorar e muito a vida de uma, duas, três, eu acredito até mesmo a vida de milhares de pessoas. Sim. Porque o movimento, no caso, o trabalho realizado pelas pessoas com deficiência para alcançar determinadas coisas nos dias de hoje é algo que vem sendo construído ao longo de mais de 30 anos de luta, de batalhas. Não vai parar. Então daqui para frente, que nem um exemplo que falei, é sobre assumir responsabilidades. Quem está nos acompanhando, ele está começando a ter uma nova visão do que é a vida de uma pessoa com deficiência. Então, peraí, eu posso não mudar a cabeça de ave, eu sei, mas eu vou mudar minha forma de pensar, vou ensinar a educar os meus filhos, meu pai, minha mãe, os meus irmãos que estão ao meu redor, eu vou procurar mostrar para eles como que é, para que eles tenham atitudes diferentes daquelas que vinham tendo, para que eles consigam, no caso, mudar o lugar onde moramos para melhor. Sim.
Porque é isso que tá, tipo, não pode haver frustração e decepção por não ver o mundo completamente melhorado. Mas é isso que tá, esses tijolinhos que vão ser colocados, eles são essenciais, porque talvez a gente não veja, não vamos ver. Isso, nós vamos passar, dessa existência nós vamos passar. E nós não sabemos, mas a planta está lá. Estamos colocando, trabalhando, fazendo todo esse processo em tudo. Então, é esse tipo de frustração, porque não vai ver. A questão da educação é uma coisa de gerações. Então, quer dizer, o que importa é isso. Quem fez alguma coisa lá atrás pensando também, talvez não tivesse importante para fazer essa questão evoluir, né? Essa e outras, né? O que é? De uma sociedade melhor, de um mundo melhor. Ele não pensou em ver no imediato. Pensou em deixar essa planta florir depois, porque sabe que não é possível fazer isso num momento. Eu me lembro, de novo, voltando ao fórum que a gente realizou em 2019, lá na APA em Tatuí, eu nem estava pronto para falar nada, falava assim, mas faltou aqui uma pessoa que ia dar uma palestra aqui, fala um pouquinho para a gente. E eu falei para eles, volto a repetir sobre assumir responsabilidades, eu disse o seguinte, hoje, se cada um de nós que está sendo plantada essa semente, começar a regar, a cuidar, ela vai crescer. E ao longo do tempo, dos anos, ela vai se tornar uma grande árvore onde muitas pessoas vão poder se assentar à sombra dela e tirar proveito dela. Então é como a gente fala, é um trabalho de formiguinha. Dia após dia, cada coisa, cada passo. E amanhã depois, como hoje, nós conseguimos desfrutar de coisas que foram plantadas lá no passado, amanhã vai acontecer a mesma coisa. As futuras gerações que virão, elas terão um mundo melhor para poder se viver. Sim. Eu acho que vai em direção isso a uma citação bíblica que vocês têm lá no site na associação, né? No site lá no programa, que é, né? Tudo é possível ao que crê, né? Que é uma citação de Marcos, né? Capítulo 9, versículo 23 da Bíblia, né? E me parece que isso daí é uma coisa não de momento. Acho que ele tem que ver essa questão ao que crê. Pode ser que não seja possível nesse momento, mas no próximo sim. Pelo menos a semente está plantada lá. Sim. A esperança está lá. A esperança ela não morre. A esperança está em alguma coisa que falou, em alguma coisa que ficou registrada num livro, em alguma coisa está brotada. A esperança está brotada lá. Sim. Né? Sim. As ideias elas vão se mudando, talvez um projeto que nós tenhamos hoje, talvez ele não seja tão eficiente daqui a 50 anos, mas a essência dele já foi plantada. O que cabe é aprimorar as pessoas que vão vir depois, as pessoas que vierem depois. Isso. Até mesmo falando em projeto, a gente entra num detalhe importante de um projeto que a gente está realizando na APODET, na Associação das Pessoas com Deficiência de Tatuí. Estamos criando lá uma sala de tecnologia inclusiva, que nós temos muitas pessoas que têm principalmente a deficiência visual, que eles não têm acesso nenhum à tecnologia, não sabem mexer no computador, não sabem mexer no celular, não sabem ler, e lá nós estamos montando essa sala, onde estamos conseguindo computadores e outros materiais que vão ajudar essas pessoas. Esses que vão participar desse projeto, que vão ser os assistidos, eles vão chegar lá como a Eliana chegou, sem saber ler, sem saber mexer com 30 anos. E vão ser alfabetizados. Vão ser alfabetizados. No meio digital. Já no meio digital. E aí o que acontece? Hoje é uma coisa que a gente está plantando. Amanhã a gente vai começar a colher esses frutos. Porque são pessoas que elas vão, através desse projeto, aprender a ler, elas vão aprender a mexer com a nova tecnologia, escrever em braille também, elas vão aprender. E amanhã essas pessoas elas vão entrar no mercado de trabalho e vão ter a prosperidade, vão ter uma perspectiva de vida muito melhor. Então tudo é assim, nasce de um projeto. Ali a gente vai trabalhando, vai se esforçando, vai de um lado, vai para o outro para poder realizar, e logo logo aquilo vai estar afetando de uma forma direta a vida da pessoa, daquele que está sendo beneficiado com aquele projeto, que vai ter para ele uma qualidade de vida muito melhor. Sim. E vocês poderiam falar um pouco mais dos outros projetos que vocês têm lá na associação também, que tem a questão da artesanato, né? Eu estava lendo lá, tem alguns que já estão implantados, outros não, né? A Podeixão tem 24 anos, né? Então ela já realizou muito. Em 97, né? Isso, ela vai fazer 25 anos em janeiro próximo.
Então ela já fez muito pela sociedade, né? Centenas de pessoas já passaram por lá. Atualmente a gente tem alguns projetos, né? Tem alfabetização em Braille, né? É um dos nossos projetos. Tem um projeto Me Ajudar em Braille. Que a gente vai começar na terça-feira, no caso, é o curso básico de paisagismo e jardinagem, onde a pessoa com deficiência ela vai ir até a Podete e vai ter ali uma pessoa capacitada, instruída, no caso, até um amigo que nós temos lá, o Vanderlei, da Tatuí Garden, ele vai dar o curso para a pessoa, ferramentas, terras, os tipos de terras que tem, o tipo de pragas que tem, que existem, as formas de combater, plantas frutíferas, plantas ornamentais de dentro e de fora. E bacana também que a gente teve essa semana a visita da Fabiana, ela falou o seguinte, que ela é do meio ambiente de Tatuí, ela falou assim, quando for para a parte de horta, para pôr a mão na massa, é só me avisar que eu peço para vir aqui, pega e leva vocês vão trabalhar diretamente com a terra. Então esse é o projeto que a gente tem, que vai começar na terça-feira, do curso básico de paisagismo e jardinagem. Nós temos também essa questão da tecnologia assistiva, está em andamento, só que esse aqui pode ser que ele demore um pouco mais pelas questões de recursos e treinamentos que a gente tem que dar. Nós vamos fazer a dança inclusiva. Esse projeto da dança inclusiva, a gente está conversando com a Camila Rodrigues, lá do Rio de Janeiro, também com a Simone, que eles são da Andef, Agência de Niterói, Deficiente Físico. E eles têm um projeto chamado Corpo em Movimento, onde há mais de 20 anos já que eles estão com esse trabalho, já abriram Olimpíadas, já ganharam medalha e tudo mais. Então esses profissionais, a princípio, de uma forma remota, eles vão dar treinamento para os profissionais em Tatuí, e depois nós teremos também a parte da capacitação de presencial, onde virão os alunos, também os profissionais, para poder ensinar na prática. Esse projeto Dança Inclusiva, ele vai funcionar criança, jovem, adulto, ensinando aquilo que a gente vinha falando da inclusão, a pessoa com deficiência, como dançar, tendo ali uma pessoa que não tem deficiência para poder, no caso, levar ela no passo, um cadeirante, alguma coisa. Então esse é um outro projeto também. Ele vai demorar um pouco mais por causa da complexidade de treinamentos que a gente tem que ter, e também para você poder estar junto ali, reunindo as pessoas, precisa passar também essa questão da pandemia. Esse é um outro projeto. Nós temos também o projeto que está sendo desenvolvido em parceria com o Espaço Viva, que nós tínhamos lá dentro da associação alguns equipamentos de fisioterapia. Só que no nosso caso, pelas questões de recursos, não tinha como contratar um fisioterapeuta. Então o que acontece? Esses equipamentos que a gente tem, nós fizemos uma parceria, emprestamos ele, e a Bárbara, no caso que é do Projeto Viva, ela vai dar assistência às pessoas com deficiência da associação, como acupuntura, pilates e também a própria fisioterapia e outras coisas também que a gente vai realizar. Então esses são alguns projetos. Ainda tem mais, ainda temos um projeto de massoterapia, e aí a gente atende as pessoas com deficiência, né, a massoterapia. Tem também uma parceria muito interessante com o Grupo Prosa. Né? O Prosa é um grupo de profissionais da área de saúde que se reuniram para fazer trabalho social. Então aí o Prosa, em parceria com a Podete, nós temos o plantão psicológico, nós temos o Café Filosófico, que é um grupo terapêutico, onde as pessoas com deficiência são acolhidas, escutadas, né? Tem também o atendimento individual. Né? Então, assim, apesar da nossa limitação nesse momento, a gente está com poucos recursos, mas a gente está conseguindo fazer, né, atender. Nós temos aí hoje lá atendendo diretamente 40 famílias. Que maravilha. Né? Apesar do suar para dar conta, porque muita gente acha é uma ONG, não paga conta. Paga imposto, paga aluguel, paga tudo. Então a gente tem batalhado muito para manter a associação funcionando e temos aí, estamos caminhando com esses projetos. E se depender só do poder público, não tem como. Não. Acho que situação aguenta, né? Porque daí ela não tem continuidade, porque a gente pode pegar às vezes uma administração
que auxilie, Isso. pode pegar outra que não auxilie tanto, né? E Não aqui, só econômico que eu estou falando. a burocracia é muito grande, né? Então não é só, para você ter recurso do poder público, não é só você executar os serviços, né? Você tem que ter profissionais registrados em carteira. Então como que você vive de doação e vai assumir o compromisso de contratar um profissional, registrar a carteira e tudo mais? Então são esses impasses. É a nossa atual gestão que está 1 ano e 8 meses, a gente está tentando organizar isso, né? Porque burocracia no Brasil é realidade, né? Uma infeliz realidade. É uma realidade muito complicada. Então, assim, aí veio a pandemia, né? Aí veio outro balde de água fria, né? E teve que parar tudo, e depois retomou, mas retomou devagar. Então aqui a gente está fazendo esse trabalho diferencial, né, que essa atual diretoria que está à frente da associação é uma diretoria formada quase que exclusivamente por pessoas com deficiência. Né, a gente fez questão de montar um grupo de pessoas, tem uma só. Agora a gente fez o trabalho de extrusão, a gente virou as pessoas da deficiência. Cuidado para não virar o processo ao contrário. A gente fez esse processo. Não, mas não foi por mal, gente. Foi uma... A gente se reuniu, né? A gente pensou, nossa, é a gente que sabe. Mas, é a gente que sente na pele, então vamos nós cuidar disso, né? O que acontece é assim, no caso, a parte da diretoria, a maioria das pessoas são com deficiência, mas os nossos parceiros, que nem o exemplo a Laila do Prosa, a Bárbara também, a maioria deles são pessoas que não têm deficiência, que tiveram essa consciência que nós temos falado ao longo da entrevista, são pessoas que elas estão assumindo isso. Então é assim, a pessoa com deficiência, ela sente mais aquilo ali. E na medida que ela vai passando e as pessoas vão se conscientizando, eles vão abraçando essa causa. Então tem a diretoria, mas os nossos parceiros, a maioria deles, são pessoas que não têm deficiência. Assim, a gente não quer fazer criar um gueto. Né? A gente quer criar uma associação de pessoas com deficiência. É tanto que a base dos nossos projetos, como o Vaz falou do dança inclusiva, ele não vai acontecer dentro da associação exclusivamente. A gente vai preparar os profissionais da área da dança para que nas suas academias, nos seus espaços, eles atendam pessoas com deficiência junto com pessoas sem deficiência. Então a base do nosso trabalho, todo e qualquer projeto nosso, é com esse norte, né? Vamos trabalhar em inclusão e não queremos aqui criar uma associação, um mundinho paralelo. Já faz a integração. Exatamente, tudo que a gente pensa como também o projeto da inclusão digital. Quem vai ensinar as pessoas, no caso, como mexer, é uma pessoa com deficiência visual, o Gustavo. Mas aquela pessoa que não tem deficiência visual, ela tem uma deficiência física, vai ser um professor que, no caso, não tem deficiência, que vai ensinar aquela pessoa. Então é sempre assim, a gente tem os projetos, mas une parceria, tanto um quanto o outro, para poder desenvolver. Até porque tem coisas que aí é onde a gente entra na nossa realidade, que nós não conseguimos fazer, que foge do nosso alcance. Então, onde entra essas pessoas que vão nos auxiliar, que são de suma importância para a gente poder, no caso, alcançar os nossos objetivos. Tanto é que eu vou aproveitar até aqui, eu vou fazer um apelo às pessoas que estão acompanhando a entrevista, é o seguinte, que se ela quer se tornar um voluntário da Apodete, ela pode, vai ser super bem-vindo, vai nos ajudar demais. Então a gente faz um apelo porque nós precisamos muito de voluntários, de pessoas que vão unir a força delas com a nossa para poder desenvolver, para que esse trabalho ele alcance cada dia mais e mais pessoas. Porque agora nós temos 40 famílias. A nossa intenção é de chegar a 60, 70, 100 famílias ou até mais. Mas para isso, é claro, a gente precisa de voluntários e da união de todas as pessoas de uma forma geral. E não só no município de Itapuí, pelo que eu vi, toda a região, né? Isso. De toda a região, porque a gente tem ali dentro da Apodete pessoas de Tatuí e a gente tem também pessoas de outras cidades que são atendidas, que são assistidas ali também. Tanto é que se essa pessoa que está nos acompanhando na cidade dela não tem nenhuma associação
voltada para as pessoas com deficiência, ela pode também procurar a Podete, que está de portas abertas, para poder atender, para poder conversar, orientar. Legal. Gostaria de deixar também mais algum recado específico, Mércia? Eu vou deixar especificamente um convite, né? Um convite para as pessoas de Tatuí, Tietê, Sergipe, Boituva, enfim, da nossa região, e vá conhecer a Podete, sabe? É uma coisa que a gente sempre fala. Não queremos que as pessoas, a sociedade apoie a nossa causa simplesmente por dom. Queremos que ela conheça e ela entenda. Então, para conhecer e entender, vem tomar um café com a gente, né? A Podete fica lá no centro de Tatuí, vem um endereço super fácil de localizar. Então, vem conhecer o nosso trabalho, os nossos projetos, tomar um café com a gente. E aí fica aqui o nosso convite, né, Vade? Exato. Fica na rua Coronel Aureliano de Camargo, número 704, bem no centro da cidade de Tatuí. É bem fácil de encontrar, próximo ao cartório eleitoral, numa esquina. Isso. Maravilha. Parabéns pelo trabalho lá que vocês realizam. Estão de parabéns. Obrigada. Né? E que consigam superar aí a pandemia e consigam atender mais famílias e que essas famílias sejam contempladas aí com o trabalho e a boa vontade de vocês. E fica a desejar minha desculpa também se eu cometi algum erro, algum equívoco em relação a algum termo utilizado, né? Alguma coisa que a gente pode falar, que às vezes a gente comete algum engano em termos de conceitos. Em termos de... É completamente normal, é como a gente sempre fala, né? Na medida que vai se envolvendo, então você vai passando a perceber determinadas coisas. Mas a entrevista foi super ótima, até no caso, já quero aproveitar também, assim que estiver, no caso, a sala de tecnologia inclusiva, pedir a você também, para poder ir lá, no caso, fazer uma filmagem, para mostrar para as pessoas como que ficou a sala, para poder, no caso, elas também falar assim, poxa, o trabalho deles é sério, é bacana. Sim, vai ser muito interessante, com o maior prazer. Tá? Muito obrigado. Obrigada, tá? Márcio. Agradeço a todos que vão nos estar assistindo depois. Qualquer dúvidas, contatos dos nossos convidados, pode estar mandando para o meu e-mail lá no site, que a gente vai responder com o maior prazer. Muito agradecido a atenção de vocês também.